Em Lucas capítulo 14, bem lá no finalzinho mesmo do texto, a Bíblia Sagrada nos fala que Jesus, ele falou assim: quem tem ouvidos ouça, né? Quem tem ouvidos ouça. Porque os fariseus e os mestres da lei, os escribas, estavam o tempo todo condenando Cristo, perseguindo ele, tentando pegar Cristo em algum erro, em alguma falha, tentando fazer com que Cristo dissesse algo que fosse contra, né, o Herodes, contra, contra o que eles ensinavam na época, né? Contra a lei de Moisés também. Então Jesus sempre era confrontado pelos fariseus, pelos mestres da lei e pelos escribas, né? E assim, e Jesus então lhe fala, quem tem ouvidos, ouça. Eu já falei isso em outra ministração que eu trouxe aqui, outro papo de graça, outra conversa que eu gravei. Então, no finalzinho de Lucas 14, Jesus fala isso. Quem tem ouvidos, ouça. No capítulo 15, fala que Jesus estava ali caminhando e falando, e quem vinha ouvir ele era os cobradores de impostos, os publicanos, os pecadores, as prostitutas. Então, quem eram os publicanos, né? Quem eram esses publicanos que a Bíblia sempre fala? Por que eles eram odiados? Por que eles eram odiados, né? Bom, assim, primeiramente, quem eram os escribas, né? Os escribas, eles eram aqueles que sabiam ler e eles sabiam escrever. Então, as pessoas iam para a sinagoga, que era onde era lida a lei, e quem lia a lei eram os escribas. Eles liam, eles copiavam, eles sempre estavam, né, ali, porque só eles eram quem sabiam ler e escrever, né? As pessoas, o resto das pessoas, né, eles não sabiam ler e eles não sabiam escrever. Então, quem lia a lei lá para eles era o escriba. O escriba, ele sabia ler e sabia escrever. Então, as pessoas iam lá na sinagoga e lá era lida a lei, né? Eles liam a lei de Moisés para as pessoas, né? Só que os cobradores de impostos, que eram os publicanos, os pecadores, as prostitutas, eles não eram bem vistos, né? Eles eram até mesmo expulsos de dentro da sinagoga, né? Aqueles que eram para ensinar eles, né? Para ensinar a lei, para ensinar sobre Deus, né? Sobre o pecado, eles se rejeitavam, eles se negavam a ensinar, né? Então era dessa forma que eles eram tratados, entendeu agora? Então era assim, o escriba ele lia a lei, ele escrevia a lei, ele que lia lá na sinagoga a lei para as pessoas, né? Mas aquelas pessoas ali, que eram os cobradores de impostos, que eram os publicanos, as prostitutas, os pecadores, eram até mesmo expulsos de dentro da sinagoga, eles não podiam frequentar. Por isso que quando Jesus vem, ele fala, quem tem ouvidos ouça. Jesus vem trazendo uma mensagem nova, ele veio trazendo, falando do amor, né? Que a gente não podia fazer, Deus não fazia acepção de pessoas. Os escribas, os fariseus e os mestres da lei, os saduceus, os sacerdotes, eles se achavam muito santos. Eu sou muito santo,
eu obedeço à lei de Deus. Então eles excluíam o resto das pessoas, né? Eles se negavam a ensinar para as pessoas a verdade. Jesus Cristo, ele veio e ele fala então, ele traz a verdade, que ele vem falando que ele era o Filho de Deus, que todos eles estavam errados, todos eles estavam errados sobre o pecado, sobre a ideia de pecado, sobre a vontade de Deus, né? Sobre a verdade de Deus, da salvação que era para todos. Então eles começam a bater em Cristo, né? Os fariseus, mestres da lei, os sacerdotes. Eles não aceitam o que Cristo fala. Então por isso Jesus fala lá, quem tem ouvidos ouça. Eles não queriam ouvir mesmo, e não iam ouvir Jesus mesmo. Eles queriam era matar Jesus. Mas quem vem ouvindo Jesus são, né, os cobradores de impostos, que eram os publicanos, as prostitutas e os pecadores. Esses ouviram a voz de Cristo. E esses foram salvos. Esses receberam a Jesus. O seu próprio povo, né, aqueles que tinham a lei, que se diziam, se julgavam santos, eles não aceitaram a Jesus, eles não creram em Cristo, né? Então o que acontece? Quando de Roma, quando eles têm poder, eles entram em briga com Israel e eles começam a dominar Israel, os romanos. Ele não proíbe eles de adorar ao seu Deus, né? Mas o que eles faziam? Vocês podem adorar o seu Deus, podem ir até o templo, né? Vocês podem ir para as sinagogas, mas vocês devem me pagar os impostos. Vocês podem adorar o seu Deus, viver tranquilamente, né? Com a sua religião, né? Só que ele cobrava uma coisa, que eram os impostos. Os impostos tinham que vir, né, para o Herodes. Então o que acontece? Herodes pegava alguns judeus e nomeavam eles como cobradores de impostos para ele mesmo, né? Vocês vão ser meus cobradores de impostos. Isso que Herodes fez. Então ele pega alguns cobradores de impostos, ele nomeia alguns cobradores de impostos, né, que são chamados publicanos. Então um deles é Mateus, né? Mateus que Cristo chama lá, né? Cristo vai e chama Mateus para ser discípulo. Mateus larga a profissão dele de cobrador de imposto, né, de impostos, e vai ser discípulo de Cristo. E então, você conhece muito bem, né, assim, essa figura do cobrador de imposto. Você já viu no seu portão passar aquele homem lá com uma maquininha lá medindo um relógio lá, vendo a luz, né? Você já viu aquele que vem entregar a continha lá para você pagar? São os cobradores de impostos, eram os publicanos, né? É a mesma coisa da época de Herodes. Então, todo mundo conhece essa figura, né? Então vem falar de um deles aqui, que é Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, ele era chefe dos cobradores de impostos, né? E ele fica sabendo de Jesus, ele fica sabendo de Jesus Cristo, né? Então, quando Jesus ele está entrando na cidade de Jericó, ele entra na cidade de Jericó, Zaqueu fica sabendo que Jesus está ali visitando a sua cidade. O que ele faz? Zaqueu, então, ele sai correndo,
Zaqueu era de baixa estatura, né? Ele era, não sei se posso chamar aqui de anão, ele era muito baixo, ele era de pequena estatura. Então o Zaqueu ele corre no meio da multidão, doido para conhecer a Jesus. Aí ele sobe num pé de figueira brava, né? E ele fica lá em cima do pé de figueira, né? Aí Jesus vem vindo, caminhando com a multidão. Aí quando ele chega onde está Zaqueu, ele para, ele olha para cima e ele fala: Zaqueu, desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou pousar em sua casa. Que maravilha, né? Jesus falar isso para você e para mim. Um dia Jesus falou para mim também que ia pousar em minha casa. E graças a Deus hoje eu vivo com Jesus Cristo também. E Ele te chama também, Ele quer pousar em sua casa, né? Então Zaqueu desce correndo lá da árvore e ele leva Jesus para sua casa. Mas aí o que acontece? Começa o falatório lá dos dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas, dos sacerdotes. Eles começam a falar: ah, esse homem, ele anda com pecadores e até vai na casa deles e come na casa de pecadores, né? Então eles eram muito odiados, né? E aí eles começaram a falar e começaram a julgar, né? Então o Zaqueu ele fala para Jesus assim: se eu roubei de alguém, Senhor, se eu roubei de alguém, se eu cobrei a mais de alguma pessoa, eu vou devolver 4 vezes mais, né, para cada pessoa que eu fiz isso. Então Jesus se alegra, né? Porque, claro, eles eram cobradores de impostos, por isso que eles eram odiados. Tipo, ele tinha que cobrar 10 reais lá, eles cobravam 15, né? Tinha que cobrar 20, eles cobravam 30, né? E, lógico, ia pro bolso, né? Ia pro bolso, é tipo um jeitinho brasileiro. Aí Jesus se alegra com aquela palavra de Zaqueu e diz: hoje a salvação chegou nesta casa. Hoje a salvação chegou para a sua casa, né? Então, Zaqueu, ele faz o que ele disse, ele devolve tudo que ele tomou das pessoas e ele vira um seguidor de Cristo, né? E é dessa maneira, né, que os fariseus, os mestres da lei e os sacerdotes, os escribas, eles começaram a julgar a Jesus Cristo por causa disso. Mas assim, Jesus Cristo, ele veio para os pecadores. Jesus, ele veio para mim, para você. Ele não veio para aquele povo que não precisava dele. Jesus, ele não veio para a pessoa santa, que se julga santa. Jesus não veio para a pessoa que acha que ela é melhor do que o outro, né? Jesus, ele veio para os pecadores, para aqueles que precisam da ajuda dele. Jesus, ele veio para ajudar você. Ele veio para salvar você, para te tirar do pecado, para te tirar do erro. Se você engana as pessoas, se você toma mais das pessoas, se você, né, tem suas falhas, seus erros, Jesus, ele veio para te libertar disso. Se você tem um vício, uma dificuldade, né, de conseguir se libertar do pecado, né, daquilo que te prende, né, que te faz sofrer. Jesus, ele veio para você, ele veio para te ajudar. Ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores, foi que Jesus veio. Então nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, né? Aqueles lá que se julgavam os bons, né,
que se negava a ajudar e a ensinar os outros. Nós vemos isso hoje também, né? Muitos se negam a ajudar o próximo, se nega a ensinar para aquele pecador, para aquela outra pessoa, né? Se nega a ensinar. É isso que a gente vê muita gente ferida, muita gente machucada por causa de muitos que se negam a falar a verdade, a ensinar, a chamar, falar, vem aqui, vamos conversar, eu vou te instruir, eu vou te ensinar. Deus te ama, Jesus te ama, Ele veio para te salvar, né? Muitos falam, não, aquele ali é um pecador, aquela ali não tem salvação, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? Eu creio que Deus pode salvar o mundo inteiro, menos fulano de tal. Você já não ouviu isso? Eu tenho fé que Jesus ele pode salvar o mundo todo. Menos fulano de tal. Fulano de tal, que dali não tem jeito. É aquele ali mesmo que Jesus vai salvar. E você pode até acabar perdendo a sua salvação. Sabia? É que nem eu sempre escuto, né? Eu sempre falo também. Quando a gente chegar diante de Cristo naquele dia, vai ser uma surpresa muito grande. Primeiro, quando você vê Jesus Cristo lá. Você falar, você é Jesus? Sim, sou eu, prazer. Eu sou Jesus. Porque o Jesus que muitos pregam aí, não é o Jesus que eu vejo na Bíblia. Não é um Jesus com palavras duras, um Jesus que condenava o pecador, não era esse Jesus. Era um Jesus manso, humilde, bom, que estendia a mão para os pecadores, que tiravam eles daquela vida de pecado e trazia para a vida livre em Jesus Cristo. Então, muita gente vai se decepcionar, muita gente vai ficar surpresa quando vê Jesus Cristo face a face. É o que eu sempre falo, eu vejo o Jesus da Bíblia. Jesus da Bíblia é o Jesus bom, humilde, manso, né? Amoroso, né? Ele foi o próprio amor andando entre nós. Esse é o Jesus que eu vejo. E eu creio que é esse que eu vou ver naquele grande dia, quando ele voltar. Esse é o Jesus que eu vejo. Então muita gente vai se decepcionar. Muita gente vai falar, mas esse aqui não é o Jesus que eu cria. Esse não é o Jesus que eu pregava, né? Porque não pregava o Cristo crucificado, que ressuscitou e que era bom, que ajudava as pessoas, né? Eles pregam um Cristo mau, um Cristo condenador, um justiceiro, né? Então, esse Jesus da Bíblia é o que eu falo para você hoje. Esse é o Jesus Cristo. É o Jesus da Bíblia, que ensina, que traz, que chama. E ele mesmo disse, quem tem ouvidos, ouça, né? Então, essa aí é a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, chefe dos cobradores de impostos, assim como Mateus, mas Jesus não olhou para a aparência deles e para o trabalho que eles tinham. Jesus não julgou eles por isso. Jesus ele foi e fez algo diferente, ele chamou para ele, né? Fala, vamos, me segue, né? Me segue que tem coisa boa. Então Jesus te chama hoje também. Vem para Jesus, aceita Jesus Cristo, vem viver uma nova vida. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.